Os agentes da Smash perceberam que uma fumaça estranha apareceu do lado de fora, e enquanto isso, o próprio Hulk foi teleportado para o meio de um cemitério. Ele viu o líder tentando correr e conseguiu cercá-lo. Hulk exigiu que o líder dissesse quando e onde eles estavam. O supervilão falou que eles estão em Londres no ano de 1890. Hulk falou que eles deveriam estar no presente, mas o líder explicou que levou os dois até ali, pois ele precisava conhecer a única pessoa nesse planeta mais maléfica do que ele mesmo. O líder pretende se aliar a essa pessoa nos próximos 10 segundos, e nesse momento, um trem se aproximou. Dentro dele estava o próprio Drácula. Hulk mal pode acreditar nisso. O líder saiu correndo e Hulk foi acertado pelo trem. Ele utilizou sua força para parar a locomotiva e Drácula se perguntava se o Hulk era mais um dos monstros do Frankenstein, mas ele explicou que não. Drácula pode sentir o poder que emana de dentro do corpo do Hulk e quer transformá-lo em um de seus servos. Mas no momento que Drácula tentou atacá-lo, Hulk conseguiu derrubá-lo com um simples golpe. Por causa disso, Drácula chamou todos os seus outros servos para atacá-lo. Hulk conseguia se defender, mas esses servos nunca paravam de aparecer e o líder aproveitou para se apresentar para o Drácula. Ele diz que viajou do futuro para ajudá-lo e Drácula quer transformá-lo em um de seus vampiros, mas o líder o convenceu a não fazer isso, pois ele poderia ajudá-lo muito mais com seu intelecto superior. Drácula poupou sua vida e o líder explicou que com a ajuda da tecnologia, ele pode permitir que Drácula consiga andar sob a luz do sol. De repente, o próprio sol começou a nascer. Drácula levou o líder para dentro de seu trem e continuou viajando. Hulk ficou ocupado com os vampiros e nem pôde impedir os supervilões. Enquanto isso, no presente, os agentes da Smash estavam lutando contra vários vampiros. O planeta Terra inteiro agora pertence aos vampiros. Não existem mais seres humanos. Os Hulks não querem tirar a vida dessas pessoas e precisam encontrar uma cura para essa maldição. Bomba A fala que eles precisam de prata e também de um pouco de alho para combater esses vampiros, e depois disso, a história nos leva mais uma vez ao passado. Hulk está andando pelas ruas de Londres, até que de repente foi atacado por alguém. Essa pessoa era o monstro criado pelo Dr. Frankenstein. Hulk já o conhecia, mas nesse tempo o monstro ainda não sabia quem ele era. A criatura achou que Hulk era um dos vampiros do Drácula e começou a atacá-lo, mas Hulk conseguiu convencê-lo de que os dois são amigos e estão lutando contra o Drácula. Agora, o monstro não precisa mais ficar sozinho, eles podem se juntar e continuar na missão. O monstro do Frankenstein gostou disso, pois vai se juntar a um outro monstro. Eles invadiram o castelo do Drácula e encontraram outros monstros presos em jaulas. Hulk conhece esses dois monstros, mas teve que se esconder, pois Drácula apareceu. Aqueles monstros se negaram a servir Drácula, pois querem obter vingança contra ele. Por causa disso, o vampiro vai deixá-los presos ali por toda a eternidade, até que eles resolvam finalmente aceitarem em ser servos do Drácula. Depois que o vampiro foi embora, Hulk se aproximou e ofereceu uma chance para esses monstros se juntarem a ele para derrotar Drácula. Esses monstros querem se vingar, mas Hulk diz que não é a respeito de vingança que eles têm que pensar. Eles possuem poderes que outros homens não possuem e por causa disso precisam ajudar a humanidade. Mas os monstros falam que a humanidade nunca fez nada por eles. O motivo não importa. Hulk precisa da ajuda deles, tanto quanto eles precisam da ajuda do Hulk. Por causa disso, os monstros exigem ser libertados e Hulk não tem outra escolha. Ele libertou os dois monstros e enquanto isso vemos que o líder terminou a sua fornalha gama e logo vai mostrar para Drácula como ela funciona. Nesse momento, Hulk e os outros monstros apareceram para impedi-los. Eles começaram a quebrar as janelas para que o sol destruísse o Drácula, e o vampiro mandou que o líder colocasse sua nova invenção para funcionar. O líder então ativou a fornalha gama e ela começou a cobrir o planeta inteiro com uma fumaça feita por radiação gama. Essa fumaça vai cobrir a superfície do planeta inteiro e o sol nunca mais aparecerá. Agora Drácula pode dominar o planeta. Enquanto isso, no futuro, os Hulks estavam se escondendo na torre mais alta que eles puderam encontrar. Ela fica acima dessa fumaça de radiação gama. Enquanto estavam lá em cima, She-Hulk viu que existia uma torre que parecia estar produzindo aquela fumaça. Aquele deve ser o castelo do Drácula e eles precisam ir até lá para destruí-lo e salvar o planeta. Enquanto isso, no passado, Hulk e os monstros estavam lutando contra os vampiros do Drácula. Eles não conseguem lutar juntos, pois não sabem como ser amigos. Drácula e líder saíram daquele lugar e Hulk aproveitou para destruir
destruir a fornalha Gama, e isso salvou o mundo, pois a fumaça Gama parou de ser produzida. Eles ainda precisam encontrar Drácula e o líder, mas os outros monstros desapareceram. Hulk teve que ir atrás deles e disse que todos têm que trabalhar juntos para salvar o planeta, mas nenhum deles quer ajudar o Hulk, pois a humanidade não serve para nada. Eles desejam apenas se esconder. Vemos que o líder construiu outra fornalha dentro do trem do Drácula. Hulk diz que logo o mundo inteiro será destruído. Eles precisam fazer alguma coisa. Agora é a chance desses monstros para fazer alguma coisa para melhorar o mundo que eles tanto odeiam. Mas eles falam que humanos são monstros e sempre serão. Hulk fala que se eles trabalharem juntos, talvez um dia os seres humanos olhem para eles como se não fossem monstros. Mas ainda assim, eles não querem ajudar e Hulk tem que ir sozinho. Ele foi até o trem do Drácula e lá dentro, o vampiro estava impressionado com a ciência do líder. O maior inimigo do Drácula, que é o Sol, será finalmente derrotado. Líder foi hipnotizado e está fazendo tudo que o Drácula deseja. Hulk apareceu e veio levar o líder para fora daquele lugar, mas ele não quer ir embora, pois agora é o servo do Drácula. Além disso, não existe mais esperança para a humanidade. Líder seguiu as ordens do Drácula e criou um vírus vampiro fortificado com radiação gama. Ninguém poderá resistir a esse vírus e até mesmo o Hulk se transformará em um vampiro. De repente, Drácula aparece e atinge o Hulk com um dardo cheio daquele vírus. Hulk está perdendo seus poderes e se transformando em um vampiro. Enquanto isso, no futuro, os agentes da Smash se preparavam para combater Drácula e finalmente iriam invadir seu castelo, mas quando fizeram isso, ficaram em choque. Quem apareceu na verdade foi o próprio Hulk. Ele é o novo Drácula. O vampiro contou que muitos anos atrás, Drácula e o líder foram derrotados por ele e como não quiseram servi-lo, Hulk teve que destruir os dois. Agora ele é o dono do planeta Terra e vai transformar os agentes da Smash em vampiros também. Enquanto isso, no passado, Hulk estava caído no chão. Ele estava prestes a virar um vampiro quando de repente os outros monstros apareceram. Eles disseram que a humanidade precisa da ajuda deles e por causa disso eles chegaram. Hulk está sentindo muita dor e Drácula começou a atacar os monstros. Parece que nenhum deles tem chance de vencer o vampiro. Hulk está quase se transformando em um vampiro, mas antes de perder a consciência, ele resolveu fazer uma última coisa. Com um ataque, ele conseguiu expulsar toda a fumaça gama dos céus. O sol voltou a aparecer e quando a luz tocou o corpo do Hulk, ela destruiu todo o vírus vampiro que o líder colocou em seu corpo. Drácula tentou atacá-lo, mas os monstros defenderam o Hulk e Drácula foi atingido pela luz do sol. Sem outra escolha, ele se transformou em fumaça e se escondeu nos esgotos. O líder se despediu e disse que da próxima vez vai destruir o Hulk. Antes de poder segui-lo, Hulk e os outros monstros destruíram o trem do Drácula para que ninguém pudesse dominar o planeta. Por causa disso, lá no futuro, Hulk vampiro deixou de existir. Ele voltou ao normal e as pessoas do planeta Terra também. Hulk agradeceu aos agentes da Smash e depois desapareceu por completo. A realidade foi alterada mais uma vez e os monstros no passado estão felizes, pois agora eles podem ser livres de verdade. Depois disso, o líder viajou até o presente. Ele encontrou os agentes da Smash e logo Hulk também apareceu. Finalmente ele conseguiu capturar o super vilão e todos se reencontraram. Os super-heróis explicaram tudo o que aconteceu quando ele viajou para o passado. A realidade foi alterada várias vezes e nesse momento o líder utilizou uma arma secreta. Ele abriu vários portais e libertou monstros criados por ele em outras dimensões. São versões alternativas de outros inimigos dos agentes da Smash. Tem até um pequeno dinossauro que pode disparar lasers. Todos os Hulks começaram a combater esses monstros imediatamente. É uma batalha impressionante. Enquanto isso, o líder queria escapar daquele lugar, mas o Hulk vermelho conseguiu impedi-lo. Ele destruiu o seu cinto de viagem no tempo. E agora, o Hulk vai utilizar o cinto de viagem no tempo dele para levar todo mundo até a linha do tempo original. Mas de repente um portal se abriu atrás dele e alguém o puxou para fora dali. Ninguém sabe quem foi o responsável por ter feito aquilo, afinal o líder ainda está ali e para piorar a situação, os monstros também estão. Vemos que Hulk foi até o futuro. Ele quer saber quem o teleportou e ficou sabendo rapidamente. Foi o filho do Bomba-A com a She-Hulk. Isso mesmo, os dois tiveram um filho e esse filho explicou para o Hulk tudo o que aconteceu e também disse que teve que levá-lo até o futuro, pois seus pais desapareceram. Os dois então vão até a base secreta que ainda fica na embaixada da Latvéria. Assim que entraram, Hulk ficou ainda mais em choque. Acontece que a She-Hulk teve outros filhos com todos os outros Hulks. Cada um deles é muito parecido com o pai e tem uma que é parecida com a She-Hulk. Um deles é
é extremamente inteligente e o nome dele é Júnior. O filho do Bombá explicou para todo mundo que trouxe o Hulk do passado para ajudá-los. E enquanto isso, lá no presente, que agora é passado, os Hulks ainda estavam lutando contra os monstros, mas infelizmente eles não estão conseguindo derrotar esses monstros que conseguiram libertar o líder. Enquanto isso, no futuro, Hulk ainda estava em choque ao descobrir que aqueles pequenos Hulks eram os filhos da própria She-Hulk com os outros amigos. O Hulk não sabia que ela seria capaz de fazer uma coisa como essas. Os jovens contam que são os últimos que sobraram para defender o planeta contra o líder. Seus pais foram destruídos e de repente os robôs do líder invadiram o esconderijo secreto. Júnior tenta dar as ordens para todos, mas eles não seguem suas ordens e Hulk é quem tem que liderar o ataque. Esses jovens não conseguem trabalhar em equipe e vão ter que aprender a se organizar sob a liderança do Hulk. Eles precisam trabalhar juntos para destruir o líder. Enquanto isso, no passado, o líder estava controlando todos os monstros e conseguiu derrubar os Hulks. Parece que ele vai conseguir vencer e se tornar o líder do planeta Terra. Sem outra escolha, os Hulks tiveram que fugir dali. Eles entraram na embaixada da Latvéria e foram buscar todas as armas que o Dr. Destino já havia criado. Mas isso não vai bastar. Eles precisam formular um plano de ataque. Ao mesmo tempo, no futuro, Hulk ficou em choque de novo ao ver que todas as pessoas do planeta Terra foram transformadas na imagem do líder. O líder transformou a Torre dos Vingadores. Ela escaneia a cidade e teleporta todos os seres humanos normais direto para o laboratório do líder e depois ele troca essas pessoas normais por clones dele mesmo. Hulk viu tudo isso e percebeu que era uma grande oportunidade. Ele utilizou o teletransportador daquela torre para invadir o quartel-general do líder. Todos os filhos da She-Hulk seguiram o Hulk, e assim que invadiram o quartel-general, descobriram que o líder fez o download de sua consciência para um supercomputador através de um processo conhecido como extensão de vida digital artificial. Todos os seres humanos que são substituídos pelos clones depois são enviados para a zona negativa e nunca mais saem de lá. Os Hulks conseguiram destruir a jaula onde eles estavam e os robôs do líder começaram a atacá-los. Eles queriam libertar os últimos seres humanos que estavam naquele esconderijo. Hulk quer que o Júnior feche aquele portal, mas ele disse que se fechasse o portal, todas as pessoas ficariam presas na zona negativa para sempre. Ele precisa fazer outra coisa, mas infelizmente o líder conseguiu atrapalhá-los e disse que não poderia permitir que seu próprio filho estragasse seus planos. Isso mesmo, líder é o pai do Júnior, não o Hulk. Não dá nem para imaginar o que aconteceu com a She-Hulk. O líder mal pode acreditar que seu próprio filho conseguiu traí-lo, mas Júnior falou que ele vai fazer de tudo para acabar com essa distopia que é um pesadelo. O líder fala que seus clones são filhos muito melhores do que o Júnior. Eles sempre obedecem suas ordens, mas Júnior fala que esses clones têm a mente fraca, assim como seu pai. O líder então começou o ataque com um gigantesco robô. Enquanto isso, os Hulks estavam escondidos na embaixada da Latvéria e os monstros apareceram. Felizmente, os agentes das Mesh estavam preparados com as armas do Dr. Destino e conseguiram combater esses monstros. Eles até mesmo utilizaram o pequeno dinossauro para atacar. Eles conseguiram derrubar todos os monstros, mas o líder não desistiu, tentou coordenar outro ataque, mas os agentes das Mesh conseguiram capturá-lo. No futuro, Hulk e os filhos da She-Hulk estavam sendo derrotados pelo líder. Júnior percebeu que o líder estava utilizando muito poder de processamento para controlar aquela aranha mecânica e pediu para que os outros Hulks o mantessem ocupado, pois assim ele poderá transportar todos os seres humanos de volta da zona negativa. Todos então começaram a distrair o líder enquanto o Júnior mexia no computador. Todos os clones têm um sistema de GPS instalado e graças a esse sistema, o Júnior vai poder coordenar o teletransporte e trocar todos esses clones pelos seres humanos originais. Não há nada que o líder possa fazer. E enquanto isso, o Hulk conseguiu derrubar a sua aranha e o Júnior terminou o teletransporte. Ele trouxe todos os seres humanos de volta. E para destruir o líder, Hulk e os outros conseguiram empurrar sua aranha robótica para fora do prédio. Ainda assim, o líder não foi derrotado e tentou convencer o seu filho a teleportar os seres humanos de volta para a zona negativa, mas ele não vai fazer isso e acabou sendo capturado pelo líder, que voltou para atacar. Por sorte, Hulk atacou os computadores e quando destruiu o sistema, a inteligência artificial
do líder foi completamente apagada. Júnior falou para o Hulk que ele é um pai melhor do que o líder jamais conseguiria ser. Ele então consertou o cinto de viagem no tempo e Hulk pôde utilizá-lo para voltar até sua linha do tempo original. Os agentes da Smash derrotaram os monstros e também o líder. Hulk então utilizou os cintos de viagem no tempo para abrir portais e enviar aqueles monstros de volta para seus lugares originais. O líder prometeu que vai conseguir se vingar e o episódio acabou. Obrigado por assistir, até o próximo!